Venezuela today also, by the way. Venezuela is a mess, it's a very dangerous mess and a very sad situation, but we talked about Venezuela also. Considering for Venezuela, what options are on the table right now to deal with this mess? We have many options for Venezuela. And by the way, I'm not going to rule out a military option. We have many options for Venezuela. This is our neighbor. This is, we're all over the world. And we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away. And the people are suffering and they're dying. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. A captura de Nicolás Maduro, realizada por forças especiais dos Estados Unidos em 3 de janeiro de 2026, representa um dos eventos mais significativos e disruptivos da política hemisférica desde o fim da Guerra Fria. Trata-se de um ato deliberado de coerção direta, executado fora de um contexto formal de guerra declarada, que rompe com décadas de contenção diplomática e jurídica na atuação norte-americana na América Latina. Esta operação não pode ser compreendida como um episódio isolado, mas como parte de uma reconfiguração estratégica mais ampla, marcada pela reafirmação da primazia hemisférica dos Estados Unidos e pelo retorno explícito da força como instrumento de política externa. Do ponto de vista operacional, a ação seguiu o modelo clássico de decapitação estratégica, ataques aéreos de precisão, neutralização de sistemas de defesa, domínio temporário do espaço aéreo e inserção de forças especiais em Caracas, resultando na captura de Maduro e sua remoção imediata do território venezuelano. O objetivo não foi a ocupação prolongada, mas a neutralização direta do núcleo decisório do regime. A Venezuela de 2026 se tornou um nó estratégico de alcance global, inserida em uma rede de influência que envolvia Rússia, China e Irã. Ao longo da última década, o país tornou-se plataforma de projeção indireta de poder russo no hemisfério, receptora de investimentos chineses em energia e infraestrutura e símbolo político de resistência regional à hegemonia americana. A captura de Maduro não dissolve automaticamente essa complexa teia de alianças, mas introduz um elevado grau de instabilidade, desafiando a continuidade do regime e redefinindo as regras do jogo estratégico no continente. As reações internacionais refletiram essa sensibilidade geopolítica. A Rússia posicionou-se de forma contundente, exigindo a liberação de Maduro e denunciando a operação como uma violação grave do direito internacional. A China, por outro lado, adotou um tom mais cauteloso, evitando o confronto direto, mas atenta a precedente estabelecido. Essa lógica encontra sustentação na chamada atualização da doutrina Monroe, que reafirma a primazia americana no continente e estabelece limites explícitos à atuação de políticas extra-hemisféricas. De acordo com esse arcabouço estratégico, a presença militar significativa, o controle de infraestrutura crítica ou a aquisição de ativos estratégicos por parte de potências não regionais são considerados ameaças inaceitáveis. A Venezuela, com sua combinação de influência russa, penetração chinesa e fragilidade institucional, encaixava-se de forma quase perfeita nessa definição. A dimensão econômica, e especialmente a questão do petróleo, é inseparável desse momento. Poucas horas após a operação, o então presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estariam fortemente envolvidos na indústria petrolífera venezuelana. O país abriga as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, um ativo estratégico em um cenário global marcado pela competição energética e reconfiguração da cadeia de suprimento. A declaração reforça que a ação não foi meramente punitiva ou simbólica, mas inserida em um cálculo mais amplo sobre o controle futuro de recursos críticos. Trata-se assim de um caso clássico de convergência entre segurança e economia, no qual o alinhamento político se apresenta como condição necessária para o acesso seguro e ativos estratégicos. Do plano jurídico-diplomático, a operação reabriu debates fundamentais sobre a soberania e legalidade internacional. O Brasil, por meio de nota oficial do Itamaraty, condenou a ação como violação inaceitável da soberania venezuelana, mantendo coerência com sua tradição de defesa do princípio de não intervenção. Contudo, essa posição também expôs a fragilidade estratégica do país em um contexto de competição entre grandes potências, onde normas jurídicas frequentemente cedem diante de cálculos de poder quando interesses vitais estão em jogo. Mais relevante que o debate normativo é o precedente estratégico estabelecido. A captura de Maduro sinaliza que os Estados Unidos estão dispostos a empregar força direta no hemisfério ocidental para alterar correlações políticas consideradas cristalizadas. Este movimento representa uma ruptura com a postura mais contida das últimas décadas, marcada por sanções, isolamento e operações indiretas, e indica que Washington passou a avaliar os custos de inação como superiores aos riscos de intervenção direta. Esse cálculo está intrinsecamente ligado à transição para um sistema internacional multipolar competitivo,
Reconhecendo a impossibilidade de sustentar uma primazia global simultânea em diversos teatros, os Estados Unidos redefiniram prioridades estratégicas, elevando a blindagem do hemisfério ocidental à condição de requisito essencial para sua competição em outras regiões, como a Eurásia e o Indo-Pacífico. Enquanto outras áreas podem ser administradas por meio de equilíbrios indiretos, a América Latina volta a ser tratada como um espaço vital, onde a influência estratégica é vista como tolerância zero. Para o Brasil, o episódio funciona como um alerta estratégico urgente. A combinação de recursos naturais abundantes, fragilidades institucionais regionais e a intensificação de disputa entre grandes potências converte a América do Sul em uma zona de interesse crescente e risco elevado. A ausência de uma estratégia nacional clara, os investimentos insuficientes em defesa e a ilusão de uma neutralidade automática deixam o país vulnerável à instrumentalização de atores externos. A captura de Maduro demonstra de forma crua que a estabilidade regional não é garantida por normas ou discursos, mas pela correlação concreta de forças. E, em síntese, o evento marca o fim da ideia de que a América Latina estaria imune às dinâmicas duras da política de poder do século XXI. Em um ambiente multipolar, onde zonas de influência voltam a ser disputadas abertamente, a correção direta reaparece como um instrumento legítimo de ajuste estratégico quando interesses vitais são percebidos como ameaçados. A era da contenção pós-Guerra Fria chegou ao fim e o hemisfério ocidental retorna ao centro do tabuleiro geopolítico global, reafirmando uma antiga verdade. Na política internacional, a força permanece como a última instância da razão.